Bem-vindos de volta ao Eixo da Verdade na JNS-TV. Os dias de celebração chegaram enquanto a República Islâmica realiza um enorme festival de propaganda para enterrar Ali Khamenei, que morreu de forma humilhante pelas mãos de Israel e dos Estados Unidos. Apesar de a República Islâmica não ter obtido uma vitória propagandística esta semana, os Estados Unidos parecem ter concedido uma a eles mesmo assim. A administração Trump simplesmente não consegue parar de marcar gols contra. Por quê? Após meses de pressão militar e a perda do líder que comandou a República Islâmica por 47 anos, o presidente Trump disse que deu uma semana de folga a eles. Nós derrotamos a Venezuela em um dia e acabamos com o Irã. Eles estão loucos para negociar. Eles querem negociar com urgência. Demos uma semana de folga para ele por causa de um funeral, porque somos legais. Senhor, me desculpe. O quê? Por que estamos sendo corteses com um regime que passou décadas gritando "morte à América", matando americanos através de grupos terroristas por procuração, mantendo americanos como reféns, planejando assassinar autoridades americanas e cujas figuras de alto escalão continuam ameaçando o presidente dos Estados Unidos, até mesmo nesta semana, oferecendo 1.000 quilos de ouro em troca do assassinato de Trump ou Netanyahu? Dá uma olhada. Como uma presença divina e uma fonte de tranquilidade, riam 15 de Cordade, homens e mulheres de Tahrir Ash. Decidiram, se Deus quiser, oferecer uma recompensa para quem matar Trump ou Netanyahu. Essa recompensa vem dos homens e mulheres de Varamim. É 1 quilo de ouro. 100 quilos de ouro, pronto. 100 quilos de ouro, pronto. Agora, é claro, a República Islâmica transformou todo o funeral de Khamenei em um espetáculo político, o que deveria ter sido uma oportunidade para humilhar o regime islâmico. E realmente a única linguagem que eles entendem, no 250º aniversário dos Estados Unidos da América. Em vez disso, acabou se tornando mais uma oportunidade para o regime se apresentar falsamente como tendo um apoio maciço. Agora, com base no tamanho estimado da praça onde essa cerimônia foi realizada, estimamos que havia entre 60 mil e 70 mil pessoas lá, bem diferente dos milhões que estavam nas ruas arriscando suas vidas para exigir uma mudança de regime e o retorno do príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Agora, antes de continuarmos, eu também quero que você ouça o que estava sendo entoado durante todo o dia no início desse funeral. Dê uma olhada. Agora, essas são as multidões gritando morte à América neste momento. Não sei se você consegue ver claramente, mas é isso que eles estão gritando. Gente simpática. Morte à América, morte a Israel. Morte a Israel de novo. Morte à América de novo. E de novo. O sudário da sociedade está sobre nós. Juro pelo seu sangue, juro, morte a Trump. Então veja. Eles realmente não mudaram nada em relação à agenda deles. Repetidas vezes ouvimos a mesma coisa: morte à América, morte a Israel, morte à Inglaterra. Então, enquanto Washington está ocupado sendo cordial, o regime está literalmente liderando multidões em gritos de morte à América e morte a Israel. E eles estão usando essa semana de folga para reforçar exatamente a ideologia que desestabilizou o Oriente Médio há décadas. Por que os Estados Unidos ajudariam eles a fazer isso? Enquanto isso, o próprio funeral tem sido exatamente o que a gente esperava. Dias de procissão, mídia estatal cobrindo e uma tentativa bem planejada de mostrar ao mundo que o regime tem algum apoio. Mas os detalhes no local mostram outra história. Nenhum grande líder das principais potências mundiais compareceu pessoalmente. Vimos várias delegações de nível inferior representando a Rússia, a China, a Índia e a Turquia. O regime dependia principalmente de sua rede de estados aliados, grupos terroristas por procuração e aliados ideológicos.
E então tem Mojtaba, o ayatolá de papelão, o homem que supostamente será o novo líder supremo, que não foi visto publicamente nem no funeral do próprio pai. Segundo relatos, ele não apareceu em público desde que foi ferido no ataque aéreo que matou seu pai no início do ano. Outros relatos dizem que preocupações com a segurança foram o que o mantiveram afastado e que ele queria comparecer, mas não foi permitido devido ao medo de assassinato por parte de Israel. Uma das principais coisas que o regime quer que você acredite sobre esse circo fúnebre é que essas multidões representam o povo iraniano. Elas não representam. O regime ofereceu dinheiro, transporte gratuito, prêmios e todo tipo de absurdo para um funeral. Eu também falei com várias fontes dentro do Irã ontem que me disseram que muitos dos chamados enlutados, na verdade, foram pagos, pressionados ou de alguma forma incentivados a comparecer. E isso não é surpresa. No passado, o regime usou dinheiro, comida, transporte e outros benefícios para levar pessoas a eventos do regime e fingir apoio. Agora, minhas fontes também relataram que Teherã está completamente vazia neste momento porque qualquer pessoa sensata fugiu da cidade. Disseram que a maioria dos participantes é estrangeira e recebe para comparecer. Elas relataram ter visto pessoalmente uma pilha de comida de cerca de 2 metros apodrecendo, porque poucas pessoas foram aos eventos fúnebres. E falando em apoio falso, olha só essa pérola de Mohammad Ghalibaf exagerando demais ao lado de Araghchi no funeral. Motemac, você é o chefe do departamento. Sangue pelo assassinato de Trump, sangue pelo assassinato de Trump. É difícil dizer se ele está rindo ou chorando. Sinceramente. Até Araghchi acha que você está exagerando. Enfim, dentro do Irã, houve muitos relatos sobre como os iranianos estavam zombando primeiro do custo desse funeral. Esse é um país que está totalmente falido. E também incentivando os iranianos a usarem cores vivas em vez de preto, ou a saírem de Teherã ao invés de participarem dessas cerimônias oficiais de luto. Esse é o Irã que o regime não quer que você veja, mas a propaganda não parou nas fronteiras do Irã. As americanas Kyla Walsh e Jackson Hinkle, assim como a britânica paquistanesa Bushra Sheikh, foram todas levadas ao Irã para o funeral, amplificando a propaganda do regime para o público de língua inglesa. Agora, Hinkle disse que era dever de todo patriota americano honrar Khamenei. Eu não sei como ele chega a essa conclusão, mas tudo bem. E então Kyla Walsh disse o seguinte, dá uma olhada. Ele foi um líder para todos os povos do mundo na luta contra o imperialismo, contra a arrogância, contra o sionismo, contra o genocídio. Para mim, ele foi o maior líder anti-imperialista que viveu durante a minha vida. Uma lavagem cerebral total. Lembro que Kyla Walsh, ex-ativista da DSA, admirava Mamdani antes de decidir se mudar para Beirute e apoiar organizações terroristas em tempo integral. Acho que ela já fez várias viagens ao Irã. E a parte mais louca disso é que você tem uma americana dizendo para outros americanos honrarem. O homem que liderou um regime que passou 47 anos se definindo pelo lema Morte à América. E tem o sangue de centenas de americanos em suas mãos. Agora, com base nessas viagens anteriores e em viagens semelhantes que vimos no passado, os esforços de propaganda foram, pelo menos em parte, financiados pelo próprio regime. O que significa que qualquer cidadão americano ou britânico que tenha dado apoio a um regime sob sanções deve ser investigado a fundo, porque isso não é jornalismo. Jornalismo seria questionar sobre as execuções que estão acontecendo ou sobre os 40 mil manifestantes massacrados em janeiro. Em vez disso, essas pessoas demoníacas trabalham para limpar a imagem daquele que basicamente é o Hitler do nosso tempo. Esse funeral realmente não importa por causa de Khamenei. A morte dele, na verdade, é motivo de festa. Mas o funeral como um evento global importa porque, mais uma vez, a República Islâmica teve a oportunidade de transformar a morte de um ditador em uma campanha de propaganda. Enquanto multidões gritavam "Morte à América" e o Ocidente fingia ignorar. Na verdade, foi mais do que fingir. O presidente do Mundo Livre afirmou que estava dando algo bom para eles. Agora, o regime pode organizar um funeral, trazer influenciadores estrangeiros, ameaçar e chantagear iranianos para que lamentem e, claro, fazer propaganda com tudo isso, mas não pode apagar o legado de morte e destruição de Khamenei.
E os Estados Unidos, de todos os países, não deveriam estar ajudando eles a manter essa ideologia viva. Lembra quando me falaram essa calúnia sobre Israel matar jornalistas no programa do Piers Morgan? Tipo umas 47 milhões de vezes, veja só. Não vamos esquecer dos 232 jornalistas em Gaza que foram massacrados pelas forças de defesa de Israel. E não vamos esquecer dos 232 jornalistas em Gaza que foram massacrados pelas forças de defesa de Israel. Até aquela fundação nojenta confirmou isso, se você quiser discutir comigo. Eu sei que você não gosta de fatos, Ana. Mas essa é a realidade. E como essa mesma calúnia foi repetida ad nauseam sem evidências. Dê uma olhada. O número ultrapassa 245 jornalistas que foram mortos. É óbvio que a autoridade ocupante israelense não quer que jornalistas independentes documentem e relatem seus crimes. Mais jornalistas são mortos em Gaza do que nas duas guerras mundiais, no Vietnã, na antiga Iugoslávia e no Afeganistão, somados de acordo com o projeto Custo da Guerra do Instituto Watson. Como ex-jornalista e editor, você pode nos explicar por que Israel está matando jornalistas palestinos em grande escala? Então você considera isso como certo? Israel está matando jornalistas. É isso que você está dizendo. Independente. Fontes de informação independentes, não apenas o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Então, como eu disse, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas documentou. Jornalistas vieram a Israel para nos matar, Senhor. Dezenas de locais onde suas forças atacaram jornalistas. Senhor, você acredita neles também? Então não, eu não acredito nisso. Você está mentindo. Não estou inventando. São dados do Comitê de Proteção aos Jornalistas, tudo na mesma entrevista. Números do Comitê de Proteção aos Jornalistas. Bem, acontece que eles estavam errados. E mais uma vez, eu estava certa. Nos últimos 21 meses, disseram que Israel conduzia uma guerra contra jornalistas e que as forças de defesa de Israel miravam sistematicamente a imprensa, como citado na entrevista. Essas alegações foram repetidas por grandes veículos de notícias, grupos de direitos humanos, políticos, ativistas e comentaristas como fatos. Mas há um problema. Dezenas desses chamados jornalistas eram, na verdade, terroristas. No seu auge, o banco de dados do Comitê para a Proteção dos Jornalistas listava 229 supostos jornalistas em Gaza. Na semana passada, o CPJ anunciou que revisará todo o seu banco de dados. Após o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina publicarem dezenas de comunicados de martírio, identificando um grande número dessas pessoas como membros de suas alas militares. Agora, o CPJ já removeu pelo menos 20 nomes, sendo as próprias organizações terroristas as fontes, não as FDI. E vez após vez vemos o mesmo padrão se repetindo. Indignação por causa de um jornalista ou até mesmo um trabalhador humanitário morto. E então descobrimos que, ele na verdade era um comandante do Hamas. Não se trata de uma simples correção, é uma grande falha da mídia. Esses números foram repetidos mundialmente como fatos, assim como as alegações do Hamas. Qualquer um que questionasse esses números era difamado, mesmo com evidências claras disponíveis em árabe em dezenas de casos. Pegue Mohammed Nabil al-Zak, por exemplo. Ele foi confirmado como comandante pela Jihad Islâmica Palestina há 2 meses. Na verdade, essas imagens mostram justamente ele. Isso parece um jornalista. Ainda assim, ele consta em listas de jornalistas mortos em combate, inclusive de liberdade de imprensa. Muhammad Washa e seu irmão Ahmad Washa, da Al Jazeera, foram identificados como comandantes do Hamas e lamentados como terroristas. E claro, temos Muhammad al-Sakani, outro jornalista que se tornou comandante da Jihad Islâmica Palestina. A lista continua e continua. Essas não são alegações israelenses, são o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina que os reivindicam como seus. Mas você sabe, nós já vimos isso antes. Disseram que não havia provas de funcionários e professores da UNRWA eram membros do Hamas, mesmo com um vídeo de uma trabalhadora da ONU carregando o corpo de uma refém. Depois soubemos que eram dezenas. Depois descobrimos que, na verdade, havia centenas de professores comemorando no dia 7 de outubro professores da UNRWA. A cada dia parece que surgem mais confirmações da cooperação entre a UNRWA e o Hamas. Agora estamos descobrindo que muitas das pessoas apresentadas ao mundo como jornalistas eram, na verdade, membros do Hamas ou da Jihad Islâmica Palestina, exatamente como eu e muitos outros afirmamos. Em que momento esses deixam de ser erros isolados e passam a demonstrar um viés claro?
E o que eu acho ainda mais surpreendente em toda essa situação é a resposta. Ao invés de questionar como isso aconteceu, alguns comentaristas disseram que, mesmo que alguns desses homens fossem do Hamas ou da Jihad Islâmica, ainda deveriam ser vistos como jornalistas. Me desculpe. O quê? Desde quando a filiação a uma organização terrorista dá a alguém o direito às proteções especiais concedidas a jornalistas civis em zonas de guerra? O direito humanitário internacional protege jornalistas, protege civis. Ele não dá passe livre para combatentes, só porque eles também seguravam uma câmera ou contribuíram uma vez para um veículo de notícias. Se alguém é membro de uma organização terrorista e está participando das atividades militares dessa organização, isso é uma categoria jurídica completamente diferente. Por que ninguém fazia essas perguntas antes desses números saírem nas capas dos jornais do mundo? E onde está a mídia agora? Onde estão as correções e pedidos de desculpas? A acusação original ganha destaque, enquanto a correção, no máximo, vira nota de rodapé. Esses números foram tomados como verdade absoluta. Eles foram mencionados por políticos, ONU, grandes veículos de imprensa, celebridades e ativistas como prova de que Israel travava deliberadamente guerra contra jornalistas. Agora, esse mesmo banco de dados está sendo discretamente revisado. E onde estão as mesmas manchetes? Se não concordamos que integrantes do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina não devem ser considerados jornalistas, não estamos relatando fatos, mas criando notícias. Agora, encerrando com o nosso quadro do bom, do mal e do feio, nesta semana começamos com a história ruim, a seleção nacional do Egito na Copa do Mundo e seu técnico, Hossam Hassan. Então, após a histórica vitória do Egito na Copa do Mundo sobre a Austrália, nesta semana vimos Hassan levantar uma bandeira palestina no campo, dedicar a vitória ao povo palestino e dizer: "Meu coração e minha alma estão com eles." Depois, ele caminhou pelo campo com as bandeiras do Egito e da Palestina, enquanto torcedores gritavam "Palestina livre." Sério? Pontos pela encenação, mas vamos analisar como o Egito, entre todos os países, vê os palestinos. Esse governo construiu várias barreiras de segurança na fronteira com Gaza e manteve a passagem de Rafah fechada quase toda a guerra, que recusou repetidamente a entrada em massa de habitantes de Gaza por questões de segurança nacional e permitiu um mercado negro de extorsão, cobrando milhares de dólares dos habitantes para saírem ilegalmente. Então me explique a lógica disso. Se você se importa tanto com os palestinos a ponto de exibir sua bandeira diante de bilhões na Copa do Mundo, por que seu governo gastou anos e milhões construindo muros para mantê-los fora? Por que a fronteira ficou quase sempre fechada? Por que tantas famílias pagam caro para fugir da guerra? Essas políticas são do Egito, não de Israel. Sempre me impressiona como esses mesmos palhaços são considerados heróis pela causa quando as câmeras estão ligadas. Mas, a portas fechadas, eles não se importam nem um pouco com os palestinos. Na verdade, muitas vezes os desprezam. Pergunte-se o seguinte: se os egípcios se importam tanto com a Palestina, por que não declararam um Estado palestino quando controlavam 100% de Gaza e do Sinai? Por que a Jordânia não criou um Estado palestino ao ocupar a Cisjordânia? Será que pode ser talvez, só talvez, porque nunca existiu um Estado palestino e essas nações árabes simplesmente não se importam com um Estado palestino? O treinador Hassan não se importa com os palestinos, assim como a maioria dos palhaços doutrinados que o aplaudem. Esse movimento é um culto absurdo que o mundo árabe usa para incitar o ódio contra os judeus e desviar a atenção dos próprios problemas internos. E agora vamos para a história desagradável desta semana. A candidata democrata ao Congresso do Colorado, candidata da DSA, devo dizer, Mila Queiroz. Se nunca ouviu falar dela, não se preocupe. Também só descobri ao pesquisar seu histórico público esta semana. E posso dizer, é interessante. Não confie só em mim, escute você mesma. Você acha que os atentados terroristas de 11 de setembro aos Estados Unidos foram consequência inevitável da política externa americana? Inevitável no sentido de que nós desestabilizamos grande parte do Oriente Médio, o que fez com que as pessoas acreditassem que outro ato de violência era a única resposta. Deveríamos ter respondido com flores. Como eu disse antes, a responsabilidade é eliminar aquelas condições que levam à violência em primeiro lugar. Você fez campanha com Hasan Piker, que tem grande audiência ao vivo. Você concorda com a declaração dele de que o Hamas é um mal menor do que Israel? Não, eu não concordo. Você classificou as ações de Israel em Gaza como genocídio e solicitou embargo de armas ao país.
Isso incluiria os Estados Unidos venderem ou financiarem armas defensivas usadas por Israel para se proteger de ataques com foguetes do Hezbollah ou do Irã? Sim. Sim. Sim, seria. Por que não diferenciar entre armas que usamos para travar guerra contra outra população? Então, armas defensivas que são usadas para proteger civis de ataques. Eu acredito que nossa venda de armas para Israel, defensivas ou... ela quer que mais israelenses continuem o genocídio que está acontecendo. Eu acredito que nosso Líbano. A limpeza étnica que está acontecendo no Líbano. Limpeza étnica no Líbano? Uau! Só mostra que você não entende nada sobre o Líbano. Nossa, o que acho fascinante nessa personagem é isso. Ela se apresenta como uma espécie de ativista dos direitos humanos, uma guerreira pela justiça social, mas quase todas as posições que ela assume levam exatamente à mesma conclusão. A culpa é dos Estados Unidos, a culpa é de Israel, todo mundo é culpado, menos os terroristas e as ditaduras que, claro, não têm responsabilidade nenhuma. Essa pessoa fez campanha com Hassan Piker, que disse que americanos merecem o 11 de setembro, defendeu o Hamas e pediu violência política. E só para lembrar, ela mesma afirmou que armas defensivas dão a Israel cobertura para cometer genocídio em Gaza e limpeza étnica no Líbano. Ela já havia dito que o 11 de setembro foi consequência inevitável das ações dos Estados Unidos, e ela também disse que o 7 de outubro foi o resultado inevitável do apartheid. Primeiro, essa mulher acha que um país com 2 milhões de cidadãos árabes que são iguais perante a lei é apartheid? Sério? Pelo que eu saiba, não havia nada de inevitável em 19 terroristas deliberadamente pilotarem aviões contra prédios. Não havia nada de inevitável no fato de o Hamas cruzar a fronteira, massacrar famílias, estuprar mulheres, queimar pessoas vivas e sequestrar centenas de reféns. Não mesmo. Foram escolhas, não algo inevitável. E é por isso que acho tão tóxico esse papo terceiro-mundista da Milat. Isso constantemente tira a responsabilidade moral dos terroristas, enquanto coloca um fardo moral impossível sobre as democracias que eles atacam. Isso não é ativismo de direitos humanos nem algum tipo de ideologia lógica ou moral. É o oposto, é perigoso. Se você diz que o terrorismo é inevitável, acaba isentando as pessoas de responsabilidade e defendendo a quebra da ordem social. E é exatamente isso que vemos sendo defendido por esses candidatos do DSA. Eles não estão tentando melhorar os Estados Unidos. Eles querem desmantelar o país e construir uma utopia socialista fantasiosa. Acorda, América! E, finalmente, como sempre, quero terminar com uma nota positiva com a nossa boa notícia da semana. E a boa notícia desta semana vai para a ONG Monitor. Nesta semana, eles divulgaram o que eu considero um dos relatórios mais importantes desde 7 de outubro, porque faz algo que a mídia, em grande parte, se recusou a fazer. Ele volta o microscópio para uma das organizações que mais fizeram para moldar a visão do mundo sobre esta guerra. Bem, há várias, mas essa foi uma delas. Refiro-me aos Médicos Sem Fronteiras, ou MSF. Por quase 2 anos, eles foram tratados como uma espécie de autoridade moral e acusaram Israel de genocídio. E quando eles fazem isso, é algo que tem sido citado e repetido na mídia, na ONU e ecoado ao redor do mundo. Mas quem são as pessoas que realmente fazem essas acusações? ONG Monitor acabou de expor dezenas de postagens públicas de funcionários e afiliados da MSF que elogiaram explicitamente os ataques de 7 de outubro. Isso é glorificar o Hamas, promover retórica antissemita e republicar algumas das propagandas anti-Israel mais extremas que existem na internet atualmente. Por exemplo, uma postagem pública destacada no relatório mostra uma pessoa afiliada à MSF compartilhando uma mensagem nas redes sociais dizendo: "Hoje a resistência mostrou ao mundo como é a verdadeira coragem." É disso que se trata a libertação, referindo-se ao dia 7 de outubro. Essa postagem veio acompanhada, é claro, de imagens do massacre e hashtags elogiando o Hamas. O relatório também detalha como a MSF levou 3 dias para reconhecer publicamente que o Hamas havia cometido o massacre de 7 de outubro, enquanto emitiu declarações públicas imediatas, acusando Israel por eventos que ainda estavam acontecendo durante esta guerra. A MSF também acusou repetidamente Israel de genocídio, omitindo sistematicamente o uso de hospitais, escolas e outras infraestruturas civis pelo Hamas para fins militares. Tudo isso apesar de saber que o Hamas estava operando dentro do sistema de saúde de Gaza. Após ler esse relatório, tenho muitas perguntas para a MSF, e acredito que todo jornalista que o citou nos últimos 2 anos também deveria ter. E esse é só mais um exemplo de como tantos desses órgãos internacionais estão tomados pelo ódio aos judeus e pela corrupção.
Felizmente, grupos como o ONG Monitor estão expondo-os. Encerramos por aqui esta semana no Eixo da Verdade. Se tiver alguma dica de pauta, pode me procurar no X, Emily K. Schrader, ou no Instagram, Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir. Até a próxima semana aqui na JNS.